muito bem-vindos ao nosso encontro 2 da jornada Não é Falta de Fé. Esse é o vídeo 2, onde vamos falar sobre inteligência emocional. Qual a importância da gente desenvolver dentro do universo da saúde mental inteligência emocional? Já se inscreveu? Se não se inscreveu, cuida se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum dos conteúdos que nós temos preparado para vocês com muito carinho. Então, no vídeo 1, nós tivemos uma introdução falando sobre saúde mental, que é a saúde do órgão, do cérebro, diz respeito à formação neurológica e substâncias químicas, e falamos da saúde emocional, que é a qualidade dos pensamentos. E dentro desse universo é muito importante a gente desenvolver inteligência emocional. E isso não é conversa de coaching, para dizer que tudo vai dar certo, que você vai conseguir, não é nada disso. Nós precisamos desenvolver inteligência emocional porque nós somos seres dotados de emoções. Olha que interessante, nós não temos como fugir da nossa essência, nós somos seres sim emocionais. E por que, Fernando, que nós somos seres dotados de emoções? Porque você foi criado, eu fui criado, a Kézia foi criada à imagem e semelhança de Deus. Por isso que você sente raiva, ira, tristeza, alegria. Essas emoções fazem parte daquilo que você é como ser humano, porque você herdou isso do seu Deus Criador. Obviamente, as emoções de Deus são equilibradas, perfeitas, né? Quando Deus se ira, ele não se ira como nós, descompensadamente. Ele se ira quando ele está diante de uma coisa errada. E de uma forma santa, né? E de uma forma santa. Então, a gente é desequilibrado. Desequilibrado. Deus, quando ele se entristece, quando ele se arrepende, é diferente como acontece conosco. Então você não pode fugir de que você é um ser dotado de emoções e sentimentos. E ter esse equilíbrio, se autoconhecimento, se conhecer, faz parte do conceito de inteligência emocional. E o que é inteligência emocional, Kézia? A psicologia vai dizer que inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de reconhecer e lidar com as nossas emoções. E olha só, não só com as nossas emoções, mas também com as emoções dos outros. É como você lida com as situações da vida. E a inteligência emocional vai fazer você lidar sempre de uma forma positiva, não trazendo tudo para o lado pessoal, vai te tirar da bolha. Inclusive, o algoritmo das redes sociais fez um desserviço muito grande, porque prendeu a gente numa bolha onde a gente só quer andar com quem pensa igual a gente. Isso não é bom. É sempre importante a gente tentar se colocar no lugar do outro, tentar pelo menos imaginar ou compreender a perspectiva do outro, porque senão a gente vai viver em guerra com o outro e com a gente mesmo. Então, inteligência emocional é de fundamental importância, inclusive para quem precisa lidar com um transtorno mental. E aí, vamos também tratar hoje sobre inteligência emocional no contexto religioso. Isso é muito importante, porque quando a gente fala não é falta de fé, nós estamos querendo tratar da saúde mental nesse contexto também de fé. E a falta de inteligência emocional no exercício da nossa fé, da comunhão, no nosso relacionamento com os irmãos da congregação, da igreja, pode trazer muitos prejuízos. Então, Fernando, o que é que você tem a falar sobre inteligência emocional no contexto religioso? O grande prejuízo é a falta de comunhão, a divisão do corpo de Cristo. E onde há divisão, Deus não tem como ordenar a bênção. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O que seria então inteligência emocional no contexto religioso, no contexto da nossa fé? É a capacidade que você tem de se relacionar com quem tem pontos de vista teológicos diferentes. E do ponto de vista bíblico, tem uma frase que eu gosto muito, que é atribuída, não sei a Santo Agostinho, ou se é mais antigo a ele, que diz assim: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo, amor. Ou seja, na Bíblia Sagrada, para a nossa fé, qual é o essencial? Qual é a unidade que nos
que nos traz a salvação? É Cristo Jesus. Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, no essencial, para a salvação da minha, da sua alma, da salvação de toda a humanidade, o essencial é a unidade em Cristo Jesus. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. No não essencial, se você é pré-tribulacionista, se você é pós-tribulacionista, se você é mid-tribulacionista. Aí tem. Tem mid. Mid. Se você é arminiano, se você é calvinista, tudo isso é não essencial. Você pode ter pontos de vista diferentes, mas vocês vão estar indo para o mesmo céu. Paulo vai dizer também lá em Romanos, capítulo 14, versículo 5, que uns julgam dia, outros julgam noite, uns comem, uns não comem, mas todos fazem para a glória de Deus. Ou seja, é muito importante a gente aprender a identificar o que de fato é essencial. Eu acho que esse é um dos princípios básicos da inteligência mental. Você identificar o que é essencial para você não estar entrando em guerra contra o seu irmão por causa de algo que não é essencial. Tem uma história, Fernando, que você me contou uma vez, muito bonita, de dois pais da igreja, que um era arminiano, outro era calvinista. Conta essa história. É o George Whitefield e o John Wesley. George Whitefield, calvinista, e John Wesley, arminiano. Eram amigos, trabalhavam juntos, se admiravam, mas eram de pontos de vista teológicos diferentes. E uma vez, uma terceira pessoa foi querer cutucar os dois, Provocar a contenda, e chegou para o George Whitefield e disse assim: George Whitefield, o que você acha de John Wesley? E o Whitefield respondeu: é o homem mais santo que eu conheço. Quero que ele pregue no meu funeral. E ele pregou mesmo. O que realmente aconteceu. E aí foram perguntar para John Wesley: John Wesley, você acha que... O que você acha do George Whitefield? Você acha que você vai encontrar ele no céu? E o John Wesley respondeu: eu acho que não. A pessoa não, ele vai estar tão perto de Deus que eu não vou conseguir vê-lo. Dá vontade de chorar quando tu me conta essa história. É muito então linda. É inteligência emocional. Ou seja, do ponto de vista essencial, os dois estavam unidos em Cristo Jesus. Ou seja, não interessa os meios. Se o resultado da sua pregação, o resultado da sua fé, o resultado da sua convivência em comunhão com o seu irmão, que não é da sua denominação, é Cristo Jesus, não interessa os meios. É como eu e minha sogra fazendo café. Essa é boa. Essa é boa. Eu coloco o pó na água e ela coloca a água no pó dentro do coador. Ainda coa. Mas o resultado final é café. E a gente tem que entender que cada pessoa vai interpretar as situações da vida de acordo com a sua própria história. Você não caminhou o caminho da outra pessoa. Então, é sempre importante a gente estar aberto para receber a percepção do outro. Isso é inteligência emocional. E se a gente não tem inteligência emocional, a gente sofre muito. Porque ninguém que acha que só o jeito dela de viver é o certo, vai conseguir ter paz, vai conseguir se relacionar com o diferente, experimentar coisas novas, ou ouvir outras opiniões, aprender a fazer o café de um outro jeito, e por aí vai. A Bíblia diz que na cruz Jesus desfez toda inimizade. Então nos apeguemos ao que é importante, tanto no contexto religioso quanto no nosso dia a dia. Lembra que eu falei que inteligência emocional, segundo a psicologia, é você saber reconhecer as suas emoções e as emoções do outro e lidar com elas? Pois bem, a gente, quando começa a estudar um pouquinho sobre o assunto,
a gente entende que nem tudo que a pessoa faz contra a gente se refere a nós. Às vezes diz respeito a ela, não a você. Tem uma frase do Dr. Augusto Cury que a gente gosta muito. Diz o que essa frase? Por trás de alguém que fere, tem alguém ferido. Então, às vezes, uma pessoa tá lá brigando contra você, despejando uma série de intempéries contra você, e na verdade ela é que muitas vezes tá agoniada, tá perturbada, tá desequilibrada, e não é em relação a você, ela é que não está bem. Então, essa inteligência emocional, ela é muito importante para que a gente venha a proteger a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional. E aí a gente vai finalizar também indicando algumas leituras para vocês. Eu começaria pelo Temperamentos Transformados. Esse livro, ele foi transformador de fato na minha vida. Porque quando você entende o seu temperamento, isso te ajuda a compreender muitas coisas. Você para de se comparar, você começa a observar quais são as suas qualidades, as suas fragilidades que precisam ser trabalhadas. Então, como inteligência emocional parte do fato de você reconhecer suas emoções e reconhecer a sua personalidade, isso aqui já vai ajudar muito. Tem esse aqui, A Fascinante Construção do Eu, do Augusto Cury, muito interessante. Como desenvolver uma mente saudável em uma sociedade estressante. Então é muito importante porque uma das fontes primárias de todo o transtorno mental é o estresse. Então é importante a gente se conhecer. Fale desse aqui, você leu, eu não li, mas o Fernando está apaixonado por esse livro. Mortais, muito interessante. Ele vai mostrar a relação direta entre as emoções ruins, desequilibradas, diretamente na nossa saúde física. A maioria das doenças, Kézia, tu sabia, como diabetes, hipertensão, a maioria dos infartos são causados diretamente por doenças emocionais. E as dores de estômago? Dores de estômago, úlcera, o povo aí que agora tá com a síndrome do intestino irritado, fibromialgia, tudo tem a ver com emoções que são alimentadas, que não são trabalhadas. Olha aí a importância da inteligência emocional. Vão refletir no corpo físico, porque a nossa estrutura é uma só. O nosso corpo está interligado com a nossa alma, que está interligada com o nosso espírito. Olha esse aqui, lidando com pessoas difíceis, não é? Então, inteligência emocional é lidar consigo mesmo e aprender a lidar também com o outro. Olha aqui, ouvir e compreender, lidar com as emoções, habilidades de negociação e situações cotidianas. Aqui é do Mike Annesley. Eu acho que é assim, né? Eu não sei falar. E o irmão gêmeo dele é o lidando com situações difíceis. Aqui, estresse, ansiedade, mudança, risco, fracasso, problemas de saúde e envelhecimento. Anota aí no caderninho. Pessoal, e todos esses livros aí eu quero só, para finalizar aqui o nosso bate-papo, Kézia. O nosso bate-papo, nossa aula 2. Nossa aula 2. Fazendo tudo isso, tendo inteligência emocional, você vai estar cuidando de si mesmo. E é o que Paulo vai dizer a Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Paulo vai dizer assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Então, você tendo inteligência emocional no contexto religioso, você vai até evangelizar melhor, porque você vai estar bem e vai poder evangelizar, dizer as verdades absolutas, dizer que Cristo é que salva, leva para o céu apenas Ele e vai dizer em amor. Olha, coisa boa é uma pessoa, povo brasileiro, com inteligência emocional. Coisa boa, porque ela está em paz consigo mesma e não fica atormentando a vida de ninguém. Uma pessoa sem paz, ela torna o ambiente um caos. Cristo nos chamou para combater o pecado, para combater heresias, para combater ensinos antibíblicos. A injustiça. A injustiça, não para combater as pessoas.
Até porque nossa guerra não é contra a carne ou sangue, não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso irmão, é contra as potestades da maldade. Isso. Então, O inimigo das nossas almas é Satanás. Nunca é o irmão que pensa diferente de você. nunca é o irmão, né? Mas Nunca. às vezes o irmão tá sendo usado pelo inimigo. Se não vigiar. Se não vigiar, o irmão é usado pelo inimigo. E aí, a gente sempre fala que o irmão está sendo usado pelo inimigo, mas nós também nos deixamos usar pelo inimigo quando a gente não zela pelas nossas emoções e não busca desenvolver com conhecimento e sabedoria a nossa inteligência emocional. Então essa foi a nossa aula 2, porque isso vai pavimentar junto com a aula 1 todo o caminho que nós vamos ter daqui para frente, até o nosso terceiro encontro.